Isometrias no plano. Transformações geométricas. Afinal, o que é isometria? As isometrias são transformações geométricas que preservam as distâncias entre os pontos e as amplitudes de ângulos, e assim transformam uma figura em outra geometricamente igual. Cada segmento da figura transformada tem o mesmo tamanho do seu correspondente na figura original, podendo variar a direção ou o sentido. E cada ângulo transformado mantém a sua amplitude inicial. Portanto, uma isometria pode mudar somente a posição da figura na qual ela foi aplicada. Existem exatamente 4 tipos de isometrias no plano. São elas: translação, rotação, reflexão e reflexão com deslizamento. Em uma translação, que é justamente o que nós iremos estudar nessa aula de hoje, pois as demais são um tanto quanto complexas e demoraria muito para poder expor todas elas. Então, a gente definiu que hoje a gente vai estudar somente a isometria de translação, certo? E o que seria? Quando, por exemplo, uma imagem desloca-se em linha reta até uma posição inicial, a linha. Então, dizemos que essa imagem sofreu uma translação da posição A para a posição A'. Em termos um pouco mais específicos, a translação de um ponto A para uma posição A' é uma transformação definida por uma direção, um sentido e uma distância entre os pontos A e A'. Em matemática, essa distância é também chamada de amplitude ou módulo. Dito de outra maneira, a translação é uma isometria, ou seja, é uma transformação que não altera as dimensões originais da imagem. Algumas propriedades da translação. Hoje nós iremos expor 3 delas, certo? São elas: qualquer segmento de reta é transformado em um segmento de reta paralelo e com o mesmo comprimento. Qualquer ângulo é transformado em um ângulo congruente de mesma medida. E todos os pontos da figura inicial e os seus respectivos transformados definem a mesma direção, o mesmo sentido e estão à mesma distância. Agora, nós iremos aprender um pouco mais sobre a isometria, especificamente sobre a translação, por meio de uma ferramenta tecnológica muito importante para o ensino de matemática, que é o GeoGebra, certo? Essa daqui é a performance do programa e nele nós iremos facilitar o entendimento do conteúdo de hoje. Como nós já vimos, a isometria no plano, é um tópico de estudo da geometria das transformações, certo? E ela é uma abordagem que visa proporcionar conceituações de congruência e de semelhança, procurando desenvolver a capacidade de perceber se duas figuras têm ou não a mesma forma e o mesmo tamanho, independente do posicionamento que elas ocupam no plano. Nessa aula de hoje, nós iremos abordar algumas isometrias, que no caso a isometria de translação, com o auxílio do GeoGebra, ok? Bem, gente, nós temos aqui a performance do GeoGebra inicial, certo? Então, nós iremos fazer o primeiro procedimento da seguinte maneira. Nós iremos para essa
abazinha bem aqui, ó, onde ela é definida como polígono. Nós iremos clicar nessa setinha para baixo e nós temos aqui algumas opções. Temos polígono, polígono regular, polígono rígido e esse outro polígono aqui, ok? Porém, hoje eu vou iniciar com a opção de polígono, polígono clicado. Quando eu clico, ela seleciona e a partir do momento que eu clicar aqui na malha, eu vou criar qualquer polígono que eu queira, certo? Basta apenas que eu defina os vértices. Eu vou definir aqui 3 vértices. 1, 2, 3. Que no caso eu vou criar aqui um polígono de 3 lados, no caso o triângulo. Percebam que aqui ao lado, ó, eu vou ter os pontos, ou seja, os vértices, e os segmentos, e também o polígono, ok? Porém, como nós iremos estudar hoje especificamente translação, o primeiro procedimento foi criar o nosso polígono. Depois de criado o polígono, nós iremos para essa opção aqui, ó. Bem aqui, ó, gente. Já está até definida a opção que eu quero. Aí eu vou clicar aqui nessa setinha para baixo e vou ter algumas opções. Tenho aqui reflexão em torno de um ponto, inversão, rotação. Só que eu vou querer translação, que é justamente o assunto específico na qual nós estamos expondo nessa videoaula. Então, eu vou clicar em cima dessa opção. Clicado. A partir do momento que eu clico numa opção, ela está selecionada, certo? Então, o que é que eu vou fazer o próximo passo? Eu criei o polígono e selecionei a opção de translação por um vetor. Então, o próximo passo vai ser o seguinte, eu vou clicar sobre o meu polígono. Cliquei sobre o meu polígono. E vou clicar na parte de fora, externa. Clico em um ponto. Percebam, ó, que eu vou, a partir do momento que eu clico nesse ponto, eu estou criando também um vetor. Esse vetor eu posso definir na direção, no tamanho, no sentido que eu quiser. Então, eu vou selecionar aqui. Olha o que aconteceu. Selecionei aqui a direção, o tamanho do meu vetor. E, consequentemente, já me apareceu um polígono aqui ao lado, ó. Polígono esse definido por A', B' e C', certo? Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Uma translação do polígono inicial por meio do vetor dado. Agora, para facilitar ainda mais o entendimento e facilitar a visualização do meu polígono, eu vou clicar aqui, ó, na opçãozinha, na terceira opção, que é segmento. Aí eu vou clicar, tem aqui as opções, ó, tem reta, segmento com comprimento fixo e assim por diante. Só que eu vou clicar aqui, ó, em segmento, certo? Agora eu vou criar os meus segmentos. Então, eu vou criar os meus segmentos de acordo com os pontos específicos. Eu vou criar o segmento A', vou criar o segmento B', e também vou criar o segmento C'. Olha, gente, que interessante. Eu acabei de criar um sólido, né? Muito interessante. Ficou até visivelmente mais lindo, né? A minha figura. Bem, vejam que eu criei aqui um sólido. Agora eu vou nessa primeira opção aqui, ó, mover. Clico nela. Vou em mover. Clicado. E vou no meu vetor. Onde é que está o meu vetor? Meu vetor é definido por D. Eu vou clicar no meu vetor e vou movimentá-lo.
Percebam que a partir do momento que eu movimento ele, a minha figura ela também será alterada, não é? Ó. Então é muito interessante, ó, esse conteúdo. E com a ajuda do GeoGebra, então, facilitou mais ainda. Muito legal. Uma translação por meio de um polígono e de um vetor. Ó, percebam que essa figura do polígono A', B', C', ela se movimenta de acordo com o meu vetor. Para onde eu carrego o meu vetorzinho, ela também segue junto. Vamos fazer um outro polígono aqui para ver se também acontece o mesmo. Seleciona a opção polígono e vou criar um novo polígono. Agora eu vou criar um de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. O próximo passo, nós iremos para translação por um vetor. Criamos aqui o nosso polígono e clicamos nele. Clicamos na parte externa do polígono e, no caso aqui, selecionamos o nosso vetor. O meu vetor agora vai ser para... Pronto, bem aqui. Olha o que aconteceu. A translação do polígono original. Vou fazer o mesmo procedimento com o segmento. Segmento G', segmento H', segmento I', J', F', e pronto, foi definido os meus segmentos. Aí eu vou para a minha opçãozinha mover, a primeira opção, selecionar, vou no meu vetor e movimento ele para onde eu quiser. Muito interessante. Gostando muito desse conteúdo, gente. Espero que também vocês estejam aprendendo e se aperfeiçoando aqui no GeoGebra. Muito legal. Bem, é praticamente isso, gente.